Aí, começou? Hora do vídeo? Então vamos pro vídeo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Cara, eu gosto muito dessa passagem, fica em Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em outras passagens, em outras bíblias, aliás, pode ser que esteja eternamente. Mas de qualquer forma é o mesmo sentido, é a mesma fala. E tá passando um avião bem agora. É um fato que as coisas elas mudam, sabe? Eu mesmo mudei bastante, olha só, tô de luzes agora no meu cabelo, ó, tudo feioso, inclusive. A gente muda, a gente troca de estilo, tudo muda. Às vezes a gente muda de cidade. Eu morava no norte do país, morava no Pará, agora eu moro em São Paulo, por exemplo. As coisas mudam e isso é um fato. E acabou de cair areia no meu olho. Mas é um fato de que Deus não muda, Ele continua sendo o mesmo. Uma vez eu estava conversando com um certo amigo de que nós seres humanos, apesar de cremos, apesar de sermos cristãos, apesar de cremos na mensagem do Evangelho, na mensagem da cruz, apesar de cremos em Jesus, muitas vezes a gente acaba questionando a forma com que Deus trabalha em nossas vidas. Às vezes a gente esquece que Ele está cuidando de tudo, cara. Questionamos os métodos de Deus, mesmo tendo noção de que Deus é Deus. Porque, aliás, a gente acredita que Deus é Deus, que Ele tudo pode, que Ele tudo fará pela gente, tudo mais, se termos fé, blá, blá. Mas nossa fé, às vezes, ela acaba, às vezes ela... Não que ela acaba, mas que ela diminui, ela fica pequenininha. E, infelizmente, o inimigo também usa dessas situações para poder falar aos nossos ouvidos. E a gente se questiona, será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus não olha para mim? A gente pensa dessa forma. Eu mesmo, já aconteceu comigo várias e várias vezes. Mas a gente acaba se deparando com essa passagem de Hebreus 13, 8, em que ela fala: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre e eternamente. Ele não muda, Ele continua sendo o mesmo. Quem muda é a gente. Quem muda é tudo isso aqui, tudo que é mortal, tudo que um dia vai acabar, tudo passa. Tudo passa. Mas o Senhor, Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo fiel. Às vezes acontece que a gente quer ser o próprio Deus da própria história. Já parou pra pensar nisso? Às vezes a gente pensa, não, mas eu mereço tua coisa. Por que isso não aconteceu ainda na minha vida? Não, eu. Não. Só que a questão aqui não é sobre nós. Não é sobre o eu. Não é sobre mim. Não é sobre você. Não é sobre nós. Não tem nada a ver. É tudo sobre Ele. É tudo por Ele, tudo para Ele. A Ele agora é para sempre, amém. Essa passagem é muito linda e é dita por Paulo. Então, às vezes, queremos ser o Deus do próprio mundo, o Deus da própria vida, sabe? E esquecemos o nosso lugar diante dEle. Ele já se sacrificou pela gente, já somos libertos pela graça, já somos salvos. O que temos que fazer é buscar uma vida em santidade, é conhecer mais a Cristo cada vez mais e mais. E no final de tudo, confiar no que Ele tem a nos oferecer. Porque às vezes acontece que Deus pode não fazer aquilo que você acha que Ele vai fazer. Mas isso não muda, Ele continua sendo Deus. Se Ele faz, Ele é Deus. Se Ele não faz, Ele continua sendo Deus, cara. O que importa é que seja feita a vontade dEle. A vontade dEle. Pai nosso que estás nos céus, seja feita a sua vontade. A gente tem que fazer jus a essa oração. Afinal de contas, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável a todos nós. Então, que possamos entender e ter um coração humilde diante de Deus. Ter um coração mais humilde, um coração que entende. Um coração que tem fé e que sabe que Ele vai fazer e que Ele não muda. Ele não muda e vai fazer o que é melhor para a nossa vida. Não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. E Ele sempre vai ter o melhor para mim e para você. Sempre. Eu acredito que você talvez esteja numa estação muito complicada agora. Talvez você esteja triste. Talvez você se sinta abandonado. Talvez você se sinta machucado por alguma coisa. Mas eu quero te dizer, confia nele. O ser humano erra, mas Deus não erra. Deus não falha. Ele continua sendo o mesmo. E Ele com certeza sabe de tudo que está acontecendo na sua vida.
Olha, eu não tenho muito o que dizer em relação a esse versículo, a essa palavra, a essa mensagem, a essa conversa, não sei. Mas uma coisa eu tenho pra te dizer: confia nele. Acredite nele. Eu sei, tá difícil confiar e acreditar nos outros, então confia nele. Eu te garanto que você não vai se decepcionar. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. Aquele mesmo cara que te fez sentir aquele sentimento que você teve aqui no seu coração queimando, te fez chorar, ele ainda existe. Ele continua sendo esse cara. É a gente que se distancia de Deus. Então se aproxima, ora, se humilhe, se entregue. Eu tenho certeza que ele vai ter uma resposta pra você. E você já sabe, eu acho, né? Quando ele não responde, é porque ele tá trabalhando. Então dê um tempo ao tempo. Dê um tempo a Deus, que é o próprio tempo. Enfim, ele é maravilhoso, né? Deus não muda. Deus não muda. Deus não muda. Deus não muda. Glória a Deus. Bom, é isso. Que Deus te abençoe. Rapaz, tá um ventinho gelado aqui, hein?